Olá, sou Mário Vilas Boas e este é mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre esse imbróglio que envolveu o presidente do partido do presidente Bolsonaro, Gustavo Bebiano, e sua demissão e sua, digamos assim, disputa com o filho do presidente, Carlos Bolsonaro. Eu não posso dizer que eu previa essa situação, mas ela não me surpreende nem um pouco. Vocês não podem se esquecer que o PSL era um partido que existia já há alguns anos. No Brasil, é difícil dizer que existe algum partido de direita. Na verdade, é difícil dizer que existe algum partido, pelo menos considerando esses que disputam eleições e que estão na vida política. Muitos brasileiros não sabem, mas partidos há que não disputam eleições porque o TSE não permite que eles sejam registrados por causa de uma exigência que foi instituída em lei depois pelo próprio TSE, que o partido, para poder ser registrado, ele precisa de um certo número de assinaturas, um número muito alto, muito difícil de ser conseguido, e que quem não consegue isso não é considerado um partido de abrangência nacional, uma ideia que me parece completamente absurda e, mais que isso, inconstitucional. E, enfim, o fato é que o presidente, hoje presidente Bolsonaro, não poderia ser eleito se ele não tivesse filiado a um partido. Isso é exigência constitucional. Ele procurou diversos partidos, acabou decidindo por se filiar ao PSL, partido onde ele está agora. Mas por quê? Não é por afinidade ideológica. O presidente não tem afinidade ideológica com esse partido em especial, que nem merece um nome de partido, como praticamente nenhum das agremiações que nós chamamos de partido merece o nome de partido. Porque o que é um partido político? Partido político, um grupo de pessoas que se reúne em nome de uma proposta, um conjunto de propostas que ele considera ser o mais razoável para o país, faz uma opção política por um certo caminho e tenta chegar ao poder como representante desse conjunto de propostas para tentar colocá-las, ou o maior número possível delas, em vigor a partir do instante que tem o poder na mão. Vai chegar o tão próximo quanto possível desse ideário que gerou essas propostas. Isso é um partido político. Nós não temos isso no Brasil, tá? Pelo menos não entre esses que estão disputando eleições, porque há um grupo que está tentando formar partidos políticos dignos do nome, mas que ainda não conseguiram que esses partidos fossem reconhecidos como partido por falta dessa exigência que eu reputo inconstitucional, que eu vou colocar mais à frente. Mas o que eu queria dizer é que o PSL, ele faz parte dessa antiga política. Ele aceitou o Bolsonaro, imaginou que poderia obter frutos políticos, como de fato obteve. Ele era um partido nanico, tinha 3 ou 4 deputados federais, passou a ter 52. Não tinha nenhum senador, passou a ter 4. E poderia ter mais, se tivesse disputado em mais estados. Já fiz um vídeo sobre isso. Por quê? Ao contrário do que diz o ex-presidente do partido, Gustavo Bebiano, não é por causa da força do partido, mas é por causa da força do Bolsonaro
que num determinado momento passou a simbolizar as aspirações do povo brasileiro de justamente acabar com essa política, que foi a política que viabilizou diversos partidos, inclusive o próprio PSL. Então, isso daí era mais do que previsível, que algum tipo de conflito pudesse acontecer envolvendo membros históricos do PSL, ou seja, pessoas que estão no PSL há muito tempo e que usam a estrutura do partido para fazer a política no mau sentido, justamente a política que o hoje presidente Jair Bolsonaro queria exterminar, abolir desse país. E, no entanto, essas figuras mais antigas, como o Gustavo Bebiano e outros, como eu já denunciei também no outro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, o Major Olímpio. O Major Olímpio dá uma no cravo, outra na ferradura. Em certos momentos ele toma atitudes que estão alinhadas com o presidente Bolsonaro e com os anseios da população. Em outros momentos, ele como uma figura representante dessa política antiga, porque ele está há muito tempo na política, nesse partido que é um partido ainda que tem todos os vícios dos partidos tradicionais, ele está aí no sentido, buscando a acumulação pessoal do poder, se transformar no mandatário, no pior sentido do termo, do partido, ser a pessoa que manda no partido e faz o partido a sua imagem e semelhança como um veículo para atingir seus objetivos pessoais e não os objetivos que realmente vão levar o país para frente, conforme está nesse vídeo que está aqui na descrição. Bom, essa introdução é toda para levar ao seguinte: o país precisa de uma reforma partidária. As pessoas dizem, isso mesmo, o Brasil tem partidos demais e tem que acabar com essa multidão de partidos. Não, meus amigos, o Brasil não tem partidos demais. Se vocês querem saber, tem partidos de menos. Na verdade, eu acho que não tem nenhum partido no nosso país. Tá? Não tem partido. Isso que a gente chama de partido não merece o nome de partido, não funciona como partido, não tem atuação de partido político. Vocês querem ter um termo de comparação? Muita gente diz que nos Estados Unidos só existem 2 partidos. Tá? Procurem na internet, verifiquem isso. Nos Estados Unidos existem mais de 200 partidos legalizados. Mais de 200. No Brasil tem 30 e poucos. Vocês acham que o Brasil tem partido demais? Eles, mas a gente só ouve falar de 2. Não, só 2 conseguem, digamos assim, expressão eleitoral. Mas por quê? Por causa da lei? Por causa do tribunal? Por causa de exigências legais? Não, por causa da população. E isso é que é o correto. Quem tem que caçar os partidos excedentes não é a justiça eleitoral, é o eleitor. Os partidos que forem capazes de representar os anseios de uma parte da população vão sobreviver porque vão ganhar voto. Os partidos que não são capazes de fazer isso vão ser extintos por quem realmente tem o poder de extingui-los, o eleitor, negando seu voto. E como eu disse, os partidos que existem hoje simplesmente não representam. O partido mais à direita que eu consigo ver hoje é o PRTB, do Levi Fidelix e do vice-presidente Hamilton Mourão. Mas mesmo esse ainda comete alguns vícios dessa velha política, vícios esses que nós precisamos abolir. Então, o objetivo desse vídeo, diante de todas essas considerações, é exortar as pessoas que têm participação política, as pessoas que estão no poder, as pessoas que têm acesso aos meios de ação para isso. Em particular, essa nova geração de políticos que foi eleito junto com o Bolsonaro, as pessoas que nem
enfim, que foram arrastadas pelo efeito Bolsonaro. Nem todas elas são realmente pessoas que estão dispostas a criar algo novo, mas muitas são. Muitas, inclusive, que nem são do partido Bolsonaro, estão imbuídas, sinceramente, de um desejo de mudança. Então, essas pessoas que estão imbuídas do desejo de mudança, eu proponho, primeiro, movam uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que estabeleceu a exigência dessas assinaturas para que o partido possa existir. Por quê? Porque a exigência do partido, as exigências para a existência do partido estão dispostas na Constituição. E ela diz que uma vez o partido demonstrado a sua existência, ou seja, formalizada a existência, ele vai ser registrado no TSE. E como é que ele formaliza a sua existência? Quando ele consegue um CNPJ, e no CNPJ que reconhece que aquela instituição que contém aquele CNPJ é um partido político. A partir desse momento, por determinação constitucional, ele é registrado no TSE sem nenhuma exigência adicional. E qualquer lei que determina que o partido que tem isso, ou seja, o CNPJ, que prova que o detentor daquele CNPJ é um partido político e não uma loja ou uma associação e tal, aquele CNPJ pertence ao partido político. A partir do momento que ele tem isso, ele tem o direito ao registro. E qualquer lei que diga o contrário, ela é inapelavelmente inconstitucional. E principalmente, há determinações do Supremo Tribunal Federal nesse mesmo sentido. E isso é uma coisa que, infelizmente, eu vejo pouca gente debater essa questão. Meus amigos, norma constitucional. Ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. E quando a Constituição fala em lei, é lei em sentido estrito. O que é lei? É aquilo que é aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República. Determinação de partido de tribunal, tá? Qualquer que seja ordem, determinação do tribunal, não é lei, a não ser dentro de um processo que se torna lei que abrange apenas as partes daquele processo, somente as partes do processo, mas ninguém. Então, uma determinação judicial no âmbito de um processo torna-se lei entre as partes. Agora, a lei com efeito erga omnes, isso é uma expressão jurídica que se diz, que cria uma determinação que todos devem obedecer. Isso só uma lei em sentido estrito pode estabelecer. O que é lei em sentido estrito? Aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República, ou vetada pelo Presidente da República, mas com um veto derrubado pelo Congresso Nacional. Só isso tem esse valor. Então, qualquer determinação do Superior Tribunal Eleitoral estabelecendo exigência para o que quer que seja, ela é inconstitucional por inconstitucionalidade formal. O que é inconstitucionalidade formal? É que aquilo não tem forma de uma norma a todos, que é de obrigação para todos. Tá? Independentemente do que esteja disposto ali, aquilo é inconstitucional por inconstitucionalidade formal. Por quê? Porque o tribunal não tem poderes para instituir leis. Simples assim. Não pode instituir lei. Não pode instituir uma norma que todos têm que obedecer. Então esse vídeo é uma exortação aqui. Quem tem esses meios de ação? Quem tem esses meios de ação? Partidos políticos, governadores de Estado, Procurador-Geral da República, Presidente da República. Qualquer um deles, movam uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei que exige isso, para permitir que esses novos partidos surjam e a partir daí a gente comece a construir partidos
que sejam verdadeiramente partidos, que realmente funcionem como partido, e principalmente um partido que represente os ideais que o nosso presidente representa, mas que o partido dele não representa. Talvez assim a gente possa pegar uma parte, pelo menos, dessas pessoas que foram eleitas pelo efeito Bolsonaro, tirar do PSL e botar nesse partido que realmente representa esse ideal que o PSL não representa. E assim a gente ficar um pouco menos sujeito a atuações como a desse ex-presidente do PSL, que teve que ser demitido nesse episódio lamentável. Eu vou terminar aqui para esse vídeo não ficar muito grande. E a todos que virem esse vídeo, se tiverem os meios de ação ou se puderem chegar em alguém que tenha os meios de ação para promover isso, promover essa ação direta de inconstitucionalidade, eu peço que façam isso. Sobre mudança na legislação eleitoral, eu pretendo fazer um outro vídeo falando sobre isso. Não vou fazer aqui porque vai ficar muito grande. Acho sim que devemos fazer mudanças na legislação eleitoral, tenho algumas ideias e vou colocar isso, mas isso é um processo mais longo, mais difícil. Por ora, vamos nos concentrar nisso. Simplesmente retirar essa exigência, que é uma exigência inconstitucional, tá? Para que possam nascer partidos realmente representativos de propostas que valham a pena, em particular da proposta desse nosso presidente, que o PSL definitivamente não é o porta-voz dessa proposta. Esse foi o vídeo de hoje, até a próxima.